Olá, bom dia. Quero compartilhar aqui um pouquinho do devocional de hoje. E que no devocional aqui é muito bom. Tá falando sobre semeando com lágrimas, colhendo com alegria. O filho não pode fazer de si mesmo senão... O filho nada pode fazer de si mesmo senão somente aquilo que vê o pai fazer. João 5,19. Aí tem um comentário. Enquanto Adão escolheu a autonomia, Cristo, o novo Adão, percorreu o caminho oposto, o da total obediência. Ele, sendo verdadeiramente Deus, não se apegou ao poder, mas se entregou em amor. A cruz se tornou o novo Éden, a verdadeira árvore da vida acessível a todos. Participar do corpo de Cristo é aceitar o caminho da obediência, da dependência amorosa, da verdade que liberta. Aí a oração é: Senhor Jesus, ensina-me a viver como Tu, em obediência, amor e verdade. Quero caminhar em Tua liberdade. E aí, junto com sempre o devocional, né, que a gente ganha o folhetinho, eu sempre leio a palavra do Senhor. E aí eu estava lendo em Lucas capítulo 7, versículo 24, que fala: Jesus confere honras a João. E aí eu meditando nessa passagem, muito interessante, né, falando sobre a questão de por que ele iria para o deserto, quem ele foi procurar no deserto, né, Jesus falando acerca de João. E aí o título diz que ele confere honras a João. Então, muitas das vezes nós queremos ser honrados, nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. E eu nem falo na igreja, às vezes eu falo muito dentro da nossa casa, da nossa família. E muitas das vezes nós nos perdemos no sentido de querer tanto que o outro reconheça aquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa casa, que nós deixamos de continuar fazendo com alegria, ou mesmo que fazendo, que eu achei interessante essa ligação aqui, semeando com lágrimas, colhendo com alegria. Então, muitas das vezes, nós vamos fazer aquilo que é proposto a nós enquanto chefes de casa, o marido, a esposa, os filhos, porque cada um tem uma função em casa, e às vezes a gente quer fazer, mas já receber esse reconhecimento. E muitas das vezes o reconhecimento não vem das pessoas que estão à nossa volta, mas nunca deixará de vir do Senhor. Então nós precisamos entender o que é preciso eu fazer. E uma das minhas orações hoje foi: Senhor, que eu possa verdadeiramente entender qual é o teu propósito na minha vida. Por quê? Quando nós entendemos qual é o propósito, para que eu fui criada? Para qual propósito? Por quê? Nós temos planos, mas quando os nossos planos não são os planos do Senhor para a nossa vida, a gente sofre, passa por um processo bem distante daquilo que a gente poderia realmente estar vivendo se o nosso propósito fosse pautado naquilo que o Senhor nos escolheu para fazer. Então, quanto mais íntimos de Deus nós formos, mais saberemos o que Ele tem para as nossas vidas. Sabendo o que Ele tem para as nossas vidas, nós vamos trilhar um caminho de obediência. Mesmo que essa obediência ela pode muitas das vezes trazer lágrimas, mas a colheita será com alegria. Então esse devocional dessa manhã e essa reflexão que eu quero trazer nesse vídeo eu não sei o que você precisa fazer, eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é a sua função e para qual propósito o Senhor te criou. É certo que Ele te criou para um propósito. Então que você também, assim como eu, possa estar atento a que o Senhor tem para a sua vida, assim como eu tenho pedido ao Senhor para me dar entendimento de qual é o propósito dele para a minha vida. Porque quando nós sabemos qual é o propósito, a gente trilha um caminho de obediência, mesmo que às vezes chorando, igual fala, semeando com lágrimas, mas nós vamos voltar o quê? Nós vamos colher com alegria. Colher com alegria trazendo para a família, né? Quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, vai ter dificuldades, vai ter momentos difíceis, mas quando a gente olha para a família reunida, quando a gente olha para os livramentos que o Senhor nos dá quando nós estamos em obediência, é uma alegria muito grande. Então, às vezes, a renúncia, ela traz o quê? Lágrima. A renúncia, ela traz dor. Mas qual é o resultado dessa renúncia? Qual é o resultado dessa obediência? É colher com alegria. É ver os filhos crescendo em obediência ao Senhor, tementes ao Senhor, no caminho do Senhor. É você ser poupado de muita coisa ruim, são muitos livramentos. Então, assim, a reflexão para esse dia:
Não espere, é muito bom ser reconhecido dentro da nossa casa, das pessoas que estão à nossa volta. Mas se isso não for possível, lembra-se de que Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai conferir honras a você. Assim como Jesus falou sobre João. Ele falou, João, ele era o quê? Um profeta. Ele estava no deserto andando, ele não estava lá procurando estar no meio das pessoas grandes, dos reis, porque os reis, as pessoas que andam chique, estão no palácio. E João não foi para o palácio. E outra coisa que Jesus falou, que para que cumprisse a palavra do Senhor, este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o caminho diante de ti. Então, que a nossa pergunta para o Senhor é: qual é o propósito do Senhor para a minha vida? O que eu preciso fazer para que o teu nome seja glorificado? Porque às vezes nós preocupamos muito com o nosso nome, com a nossa pessoa, se a gente está sendo valorizado, e a gente esquece que tem um nome sobre todos os nomes e que nós representamos. Já é um orgulho imenso, é uma honra imensa para nós representarmos a Cristo, andar neste caminho que é Cristo, andar nessa luz que é Cristo. Então, o que vier é lucro. Então, quando a gente começa a trabalhar isso no nosso coração, a gente toma aí um caminho de volta para a consciência, para entender que o mais importante é Deus, e se nós estamos nele, o propósito dele vai se cumprir. Então fique com essa reflexão nesta manhã. Não sei como você acordou nesse dia, não sei como está sendo seus dias na sua família, no seu trabalho, com as pessoas que você convive, mas saiba que Deus, ele vai conferir honras a você, mas para isso é preciso semear com lágrimas, muitas das vezes, mas a colheita é com alegria, com certeza. Que o Senhor te abençoe nesse dia.